Será mesmo que estamos fazendo cada vez menos sexo? Olá, eu sou Adalberto Alinea, advogado, mediador, e você está aqui no canal Divórcio Suave. Vem comigo até o final desse vídeo, que o tema hoje é muito bacana. Sexo, você vai gostar. Essa semana, alguns portais de notícias brasileiros, algumas colunas, alguns blogs, deram destaque a um estudo que foi publicado na Inglaterra, no Jornal Britânico de Medicina, sobre dados de sexualidade. E os portais aqui no Brasil manchetaram mais ou menos da seguinte forma: os adultos estão transando cada vez menos, e a culpa é do iPhone, do seu iPhone e das redes sociais. Afinal, como o Divórcio Suave trata aqui, o canal nós estamos lidando com divórcio, com separação, felicidade, casamento, união estável. É claro que esse tema acabou me interessando e eu fui ler a matéria que estava disponível aqui nos blogs e nos portais brasileiros. E essa matéria dizia claramente o seguinte, que as pesquisas do Jornal Britânico de Medicina, esse estudo, indicava que as pessoas entre 25 e 44 anos, ou seja, os adultos, estavam transando cada vez menos, a cada década transavam cada vez menos, e que isso era culpa das redes sociais e dos smartphones. E que isso era uma declaração dos estudiosos dessas pesquisas. Eu fiquei ainda mais curioso, né, sobre isso, porque, de fato, essas matérias, elas desdobravam esses supostos dados naquele velho clichê de que as redes sociais impedem os contatos físicos, que os contatos estão cada vez mais tênues, cada vez mais fracos, que as pessoas não se conversam mais, que elas estão sempre de olho na tela, enfim, todo aquele clichêzão de que a rede social é um veneno e tal. E eu fiquei muito curioso porque, de fato, é claro que as redes sociais, os celulares, as telinhas, têm uma implicação gigantesca no nosso mundo de hoje e como a gente está conectado e se relacionando com as outras pessoas. Então eu resolvi ir até o site do Jornal Britânico de Medicina e ler a íntegra do estudo que estava lá publicado. E eu li. E eu fiquei estarrecido, porque o que foi publicado no Brasil não tinha praticamente nada a ver com o estudo que foi publicado lá na Inglaterra. Esse estudo, né, seríssimo, publicado num jornal seríssimo, não dizia nada daquilo que estava colocado nos portais de notícias no Brasil. Era uma coisa muito diferente. Então, resumindo para vocês, o que é que era o estudo lá na Inglaterra? O que é que foi publicado ali? Ali era o seguinte, a cada 10 anos na Inglaterra, esses dados são só da Inglaterra, né? Se faz um levantamento entre pessoas entre 16 e 44 anos, não me pergunte por que só até os 44 e não mais, mas dos 16 aos 44, sobre aspectos de sexualidade, e, lógico, todas as outras informações correlatas à pessoa, né? Escolaridade, estado civil, como, se está empregado ou não, nível de renda, tal, um monte de coisa. E a cada 10 anos isso acontece. Então o primeiro foi em 91, o outro foi em 2001 e o outro foi em 2012. Então o que é que de fato apontou esse estudo? Entre as pessoas acima de 25 anos, ou seja, adultos experientes, que estão casados ou coabitam, existiu entre 91 e 2001 um aumento da sexualidade, das relações sexuais, do número, da frequência de relações sexuais. Mas entre 2001 e 2012 houve uma queda dessa frequência de relações sexuais. E o estudo quando pergunta para as pessoas, né, a frequência das relações sexuais, delimita o que seja essas tais de relações sexuais. Então o estudo era limitado a
de sexo oral, sexo vaginal e sexo anal. Pronto. Entre casais heterossexuais, e quando ele perguntava a frequência de relações sexuais, determinava especificamente esses 3 tipos de sexo, e não mais do que isso. Bom, como é que eles chegaram, que perguntas eles faziam para essas pessoas, né? Então, faziam basicamente 2 perguntas. A primeira pergunta era a seguinte: quantas vezes você fez sexo nas últimas 4 semanas? Né? E sempre, não custa lembrar, que eles limitavam esse sexo àquelas 3 formas que eu acabei de dizer. Depois eles faziam uma segunda pergunta. Com base na sua experiência dessas últimas 4 semanas, você diria que você gostaria de ter mais sexo do que você teve? Ou melhor, você gostaria de ter muito mais sexo do que você teve? Você gostaria de ter um pouco mais sexo do que você teve? Ou, para você tá bom o tanto de sexo que você teve? Ou você gostaria de ter um pouco menos de sexo do que você teve? Ou você gostaria de ter muito menos sexo do que você teve? Então, vê bem, 2 perguntas. Primeiro, quantas vezes você fez sexo nas últimas 4 semanas? E depois, com base na sua experiência das últimas 4 semanas, você gostaria de ter muito mais, um pouco mais, igual, um pouco menos, muito menos do que você teve. Pronto, era esse o estudo. Então, o que eles perceberam é que, normalmente, as pessoas diriam, e quem é que não diria isso, que gostaria de ter um pouco mais de sexo do que teve, estaria um pouco insatisfeito com a sua vida sexual. Eles concluíram que houve uma queda na frequência das relações sexuais de 2001 para 2012. E aí eles começam a fazer as considerações sobre o que dá para concluir e o que não dá para concluir sobre isso daí. Então, primeira coisa, os pesquisadores falam que é muito difícil ter conclusões definitivas sobre isso. Primeiro, porque houve uma limitação do repertório erótico das pessoas, vamos dizer assim, né? Em relação a sexo oral, vaginal e anal. E hoje em dia, na verdade, as pessoas têm um repertório de sexualidade muito maior, muito maior. Então, os pesquisadores dizem que não levaram em conta, por exemplo, a questão das preliminares, né, dos beijos, dos abraços, da relação íntima, do carinho, de estar junto. Não levaram em conta a questão da pornografia, se as pessoas se satisfazem com pornografia ou não. Não levaram em conta a questão da masturbação entre o casal. Nada disso foi levado em conta, só aquelas 3 formas que eu acabei de dizer. Então eles dizem que talvez simplesmente as pessoas hoje tenham muito mais formas de se satisfazer do que teriam antigamente, e utilizam essas formas de satisfação numa vida sexual mais plena sem necessariamente estar ligado à penetração. Isso está lá no relatório, né? Está lá, eles falam isso. Depois eles dizem que existem também alguns estudos que propõem que essa queda poderia ter sido motivada pelo lançamento do iPhone, dos smartphones, que o primeiro iPhone foi lançado em 2007, né? E depois as redes sociais. Digo eu agora, eu acho que é muito difícil que isso tenha ocorrido, porque 5 anos não foi suficiente para ter uma influência tão grande nesses aspectos das pessoas, porque nem todo mundo tinha iPhone, as pessoas não passaram a ter iPhone de uma hora para outra, e muito menos a consolidação das redes sociais se ocorreu tão rapidamente. É importante lembrar que esses dados todos são de 2012, 7 anos atrás. Então, pegar dados de 7 anos atrás, querer transportar para 2019, assim, nua e cruamente, é uma forçação de barra, né?
Então, os próprios pesquisadores vão colocando o que dá e o que não dá para concluir sobre isso. Mas a grande sacada que está nesse estudo, e que não apareceu nos portais brasileiros, nem nos blogs, nem nas notícias, está ligado à seguinte hipótese. Veja que interessante, e aqui que é legal. Eles dizem que pode ser, talvez, essa frequência menor de relações sexuais, volto a dizer, aquelas 3 formas de relação sexual, esteja ligado com o fato de que as mulheres são cada vez mais donas da própria agenda sexual. E o que isso quer dizer? Quer dizer que cada vez menos as mulheres se submetem, entre aspas, à agenda sexual do parceiro, simplesmente ao desejo do parceiro. E cada vez mais elas deixam, o sexo para as mulheres deixa de ser simplesmente servir ao outro e passa a ser cada vez mais reconhecido como um sexo para si mesma. E essa ideia da sexualidade feminina, essa legitimação dessa ideia é histórica e socialmente muito recente, muito recente. Existe um vídeo do Dr. Drauzio Varela entrevistando o Dr. Theo Lerner exatamente sobre isso, onde ele diz que o prazer feminino, a aceitação do prazer feminino, a descoberta do prazer feminino é uma coisa extremamente recente. Praticamente começa depois da Segunda Guerra Mundial. Até o século XIX, até a primeira metade do século XX, vamos dizer assim, o prazer feminino era uma coisa quase inaceitável, né? Se tratava o prazer feminino como uma espécie de doença mental. Isso foi, as mulheres que tinham prazer sexual eram vistas como não muito sérias, né? Então, as boas mulheres simplesmente faziam sexo para reprodução. Elas simplesmente reproduziam, estariam simplesmente a serviço dos seus parceiros. Isso era a ideia, essa é a narrativa da sexualidade feminina do século XIX. Hoje, o que esse estudo britânico aponta é que talvez, à medida em que as mulheres passam a tomar posse da própria agenda sexual, a frequência de relações sexuais tenha diminuído. Explico. Isso quer dizer que as mulheres querem menos sexo, menos vezes? Não, não é isso que o estudo levanta. O estudo coloca o seguinte, que como a sexualidade feminina, como a sexualidade masculina está sempre pautada em termos de performance, de números, quantas, em quanto tempo, qual tamanho, né? Existe uma métrica masculina para isso, voltada à performance. A sexualidade feminina está muito mais ligada ao contexto da relação sexual. Ou seja, as mulheres, para que a relação sexual seja amplamente satisfatória, precisam muito mais de intimidade, precisam muito mais de uma narrativa, precisam muito mais de um contexto, né, para que isso se desenvolva plenamente. E ao contrário da sexualidade masculina voltada para a performance, onde basta que você tome um comprimidinho azul ali e os seus números disparam, fica tudo mais fácil, não existe uma pílula que proporcione contexto, narrativa e história sensualizada para um encontro erótico, né? Que seria, por definição, a sexualidade mais feminina. Então é claro que vai acontecer menos vezes esse contexto mágico, esse contexto da sedução, esse contexto da intimidade, que faz muito parte do universo erótico feminino. Então, neste sentido, talvez a queda na frequência, a queda entre aspas, na frequência
das relações sexuais esteja ligado à feminização desse ambiente erótico. Mas o que o estudo diz, de forma categórica, textual, é que a quantidade de relações sexuais nada tem a ver com a qualidade das relações sexuais. Então veja que interessante que isso que poderia ter sido trazido para os artigos brasileiros não foi. De que talvez realmente essa posse que as mulheres vão tomando dessa narrativa, nesse contexto sexual, se por um lado diminui ali a frequência, por outro lado esteja aumentando em muito a qualidade dessa ambientação erótica, dessa atividade sexual. Isso esteja sendo cada vez mais satisfatório. Veja que interessante. Então, talvez tudo isso, todo esse estudo indique que, ao contrário do que se imaginava, a queda, entre aspas, do número de relações sexuais esteja ligado a um aumento da qualidade dessas relações sexuais. E aí vou um pouco mais além, mas vou deixar o gancho para o próximo vídeo. Talvez isso esteja acontecendo exatamente entre as pessoas que não foram pesquisadas, que são aquelas com mais de 45 anos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha aqui para mim, aperta sem dó esse polegar, se inscreva no canal, ative a notificação, assim você fica sabendo sempre dos vídeos que aparecem aqui no Divórcio Suave. Legal, a gente se vê na próxima. Um abraço.